Deus, aleluia. Então o louvor se chama Glória a Deus, se isso não for amor. Vamos lá então? É assim. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Oh glória! Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, oh aleluia, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, oh glória a Deus! Esse louvor é uma prédica, né? Esse louvor é uma prédica, porque aqui tá realmente o Evangelho de Cristo, né? Como assim? Poxa vida, né? Desde o começo, o primeiro refrão já vem falando do que realmente é o Evangelho de Cristo. Ele deixou o esplendor da sua glória. O Rei da Glória deixou o esplendor da sua glória para vir viver como um simples mortal, como um ser humano, como o barro que nós somos, né? Se fez carne para que eu e você não tivesse que sofrer o castigo da morte eterna, a separação com Deus, né? Ele mesmo veio sofrer as nossas dores. Glória ao Senhor. Para quê? Para que a gente pudesse estar com Ele por toda a eternidade, né? Então ele deixou saber, ele deixou o esplendor da sua glória para quê? Sabendo o seu destino aqui. Ele sabia que ele não vinha para ser recebido como o Rei da Glória que ele é. Ele abdicou, ele voluntariamente se despojou da sua glória, de toda a reverência que ele é digno, de toda a honra e glória de que ele é digno, para ser
viver nessa terra como Jesus, Cristo de Nazaré, Filho de Deus, Filho de Maria e José nessa terra, né? Pessoa simples, José carpinteiro, amém? Nasceu em Nazaré, na palavra a gente vê, né? Que ali diz, né? O que sai de Nazaré, né? Como quem diz, dessa cidade não sai nada bom, né? O próprio Natanael falou, né? Na palavra. E Jesus, quando viu Natanael debaixo da figueira, falou: tá aí um verdadeiro, um israelita, né? E Natanael acreditou, porque o Senhor né, se apresentou ali, ele creu, ele falou: antes que você, né, eu te vi debaixo daquela figueira. Então ele deixou o esplendor da sua glória, né, sabendo que ele vinha aqui para ser o quê? Crucificado. Sabendo que ele ia vir aqui a ser o quê? Vituperado, sofrer dores na carne, provações, tristeza, angústia, abandono, traições. Mas mesmo assim, voluntariamente, ele decidiu fazer por amor de mim e de você. Por isso que a canção fala: se isso não for amor, o céu não é real. Se isso não for amor, o oceano secou. As andorinhas, esses passarinhos que a gente vê voando no céu já não voam mais. Tudo isso Deus fez para que o quê? Para que o homem contemplasse e desse glória ao Senhor. Deus fez para que a gente nos alegrasse no Senhor e adorássemos a Deus, porque tudo isso fez para que a gente o quê? Fosse feliz com Deus. As cores, as árvores, os frutos, o ar, tudo. Então, por isso que na palavra fala, nesse louvor aqui tá falando isso que eu falo, esse louvor é como uma prédica. Se isso não for amor, eu não sei o que é amor. Esse é o verdadeiro amor, que se despoja de si mesmo para servir, para perdoar, para justificar o seu irmão. É o amor que se doa, é o amor que não se compra, que não se merece. É o amor inigualável do nosso Deus. Glória a Deus. Né? E no último refrão fala: mesmo na morte ele se lembrou. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus, um em cada cruz, Jesus no meio, no dia da crucificação do Senhor. Um deles reconheceu que Jesus não tinha culpa, que ele não tinha culpa nenhuma, que ele estava sendo pregado naquela cruz injustamente. Jesus só tinha feito milagres, coisas maravilhosas, sanado gente, curado gente, falado do Pai. Jesus nunca cometeu um pecado. E aquele ladrão foi tocado. E ele disse: não, nós não merecemos estar aqui. Porque eles tinham cometido crimes. E era dessa forma que se pagava. Uma das formas mais violentas, mais terríveis que se pagava por um pecado terrível. Era a cruz, crucificação. Mas Jesus não merecia estar ali. Mas ele mesmo despojou-se da sua glória para vir aqui fazer isso. Ele veio sabendo ao que ele vinha. Amém? E não falou: não tem outro... Não tentou desistir, claro, no Getsemani, no jardim, em oração, quando já estava prestes do dia da crucificação, que ele ia ser entregue. Ele sofreu como homem, ele temeu. Ele orou ao Pai, ele suou gotas de sangue. Ele teve medo. Ele sofreu demais. Ele chegou a suar gotas de sangue. E ele falou a Deus: se tiver como, Pai, passa esse cálice de mim. Não tem ninguém que entenda eu e você mais do que Jesus. O teu Pai, o teu Deus. Porque ele mesmo sofreu na carne todas essas coisas, essas limitações que o homem, como natureza humana, sofre. Sendo Deus. 100% Deus, mas também 100% homem. O teu Pai entende, Jesus entende. Fala assim: não, mas Deus não entende. Não, Deus sim entende. Ele sofreu todas as provações nessa terra.
E ele sofreu muito naquele Getsemani. Já quando ele tinha sido crucificado, já quando ele estava na cruz, ele já tinha sido preparado, ele já foi mentalmente preparado. Claro que a gente fala assim, nunca a gente está totalmente preparado até que aconteça. Mas muita gente fala, e um dos piores momentos que Jesus passou foi antes, no Getsemani. Na angústia, na ansiedade de como ia ser. Porque ele sabia que ele ia à cruz do Calvário. Que ele ia ter que morrer, ele ia ter que derramar o sangue, porque sem derramamento de sangue, sem morte, não tem Novo Testamento. Não tem nova aliança. Não tem perdão de pecado para as pessoas. Porque a lei não cumpria, a lei não conseguiu fazer. Porque a lei era a sombra daquilo que ia vir. As pessoas, por suas próprias contas, não conseguiam se redimir elas mesmas dos seus pecados, porque elas continuavam a pecar. Então era necessário o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. E ele sabia que ele ia ter que passar por aquilo. Mas como homem, ele sofreu naquele Getsemani. Ele pediu aos apóstolos, orem comigo. Quantas vezes nós na angústia, o não saber o que vai acontecer, os problemas da vida, né? As incertezas, as circunstâncias que são inconstantes nas nossas vidas. Muitas vezes o panorama, e a gente sofre tanto, a gente sempre fala, tem um ditado, a gente sofre em dobro, né? Porque a gente sofre antes e depois, às vezes até 3 vezes, antes, durante e depois, né? Então eu falo assim, não, mas é que Jesus não entende. Não, Jesus entende. Ele sofreu tanto que ele suou gota de sangue naquele Getsemani. E ele falou, Pai, se tiver como, passa esse cálice de mim, mas não tinha como. Sabe o que Deus fez? O Pai mandou anjos que o consolassem. É isso que Deus faz com a gente. Ele mandou o seu Consolador. Mas a prova a gente vai ter que passar. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, não teve como. Você, não, meu filho, tá bom, vamos fazer de outro jeito. Não, ele mandou o consolo. Como quem diz, né? Calma, eu estou contigo. Mas a prova a gente tem que enfrentar. Mas não significa que a gente estará sozinho. Então muitas vezes a gente tem que parar para pensar, quando acontece essa tragédia da vida, onde estava Deus que permitiu tal coisa? No mesmo lugar, quando o filho dele estava suando aquelas gotas de sangue. No mesmo lugar, quando Jesus foi crucificado. Por mim e por você. Esse é o tamanho do amor que Deus tem por nós. Será que nós temos valor para Deus? Será que a nossa vida é tão insignificante para Deus? Muitas vezes a gente olha nisso e fala assim, nossa, mas eu sou tão, né? Não sou ninguém, não tenho nada, nem sou bonito, bonita, né? Muitas vezes a gente se julga tão pequeno, tão falho, tão... E a gente realmente é. Mas o valor que Deus dá pra gente é o valor do sangue de Jesus, do Filho dele, derramado na cruz. É um valor que não tem preço. Ninguém pode pagar. É um valor imensurável. Amém? Então, se isso não for amor, né? O nome dessa canção é linda. Glória a Deus, a misericórdia do Senhor, né? O amor de Deus. Mas vamos entrar na palavra, Salmo 45. Quero saudar a todos os inscritos do canal, a todos os que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor. Eu agradeço no nome de Jesus por cada irmão e irmã que apoia esse canal, por cada visitante. Eu convido que se inscreva no canal, que aperte no sininho de notificações, que compartilhe e deixe o seu comentário também, que é muito importante e ajuda para que, né, o canal seja divulgado e a gente tenha essa interação um com os outros, porque é para isso que nós estamos nessa terra, meus irmãos, para edificar, fortalecer a fé uns dos outros. Nós sabemos que esses tempos são tempos maus e nós precisamos de todo o apoio possível dos filhos de Deus, da palavra do Senhor, do nosso Senhor Jesus. Amém? Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa torre forte. Nós podemos confiar e descansar no Senhor. Então eu já agradeço no nome de Jesus
E vamos lá. Salmos 45. Glória a Deus. Palavra de Deus ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro versículo. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Glória a Deus. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Vamos fazer uma pausa aqui e meditar nesses dois versículos. Então, no primeiro versículo fala, o salmista fala: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. O que você entende quando a gente lê esse primeiro versículo? A quem que ele está se referindo? O salmista é o que? É uma pessoa que compõe canções, poesias, verdade? E para quem que ele está escrevendo? Para Jesus. Para Deus, exato, para Jesus. Então, quando ele fala, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Quando você quer fazer lisonjeios, elogiar, né? Quando você quer elogiar alguém, né? Que você honra muito, que você admira muito, que você ama com palavras, né? Bonitas. É o que ele está falando aqui, com o coração vibrando de boas palavras, né? Ele estava inspirado, recito os meus versos em honra ao Rei. Ou seja, ele vai recitar, né, esses versos como um poema, em honra a quem? A Deus. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor, né? Naquela época se escrevia com pena. Então um escritor que tem habilidade, né? Que essa habilidade do escritor de escrever, ele quer que a língua dele, porque ele está recitando. O que é recitar? Ler em voz alta, falar em voz alta. Declarar, recitar, declarar como um poema, né? Porque a gente tem que falar com Deus, claro, a gente sabe muito bem pedir, chorar nos pés do Senhor, mas nós também temos que pedir ao Senhor que nos ensine a recitar poemas de amor, louvores de amor. Nós somos chamados a adorar a Deus em espírito e verdade. Nós somos chamados a amar o Senhor. E o amor se demonstra de várias maneiras. Nós não podemos ter vergonha de dizer te amo, meu Deus. Nós não podemos, sabe, não dizer ao Senhor. Na verdade, Deus espera que a gente fale o quanto a gente ama Ele, o quanto a gente necessita dEle, o quanto Ele é precioso nas nossas vidas. Deus se alegra. Deus ama a gente. A gente acabou de falar do amor de Deus. Quando uma pessoa ama a outra, não tem nada melhor do que um amor correspondido, é ou não é? Se só um se declara, o outro fica triste, não fica? É a mesma coisa com Deus. Deus entregou o seu filho, o seu próprio filho na cruz do Calvário por mim e por você. Será que Ele não espera ouvir de você que você ama Ele? Que você confia nele? Que Ele é o seu Deus, o seu único e verdadeiro Deus? Deus espera isso da gente. E a gente deve fazer isso. Com toda a nossa alma, louvar, dizer que a gente ama o Senhor, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é bom. Glória ao Senhor. Aí segue dizendo no versículo 2: és dos homens o mais notável. Ele está lisonjeando ao Senhor, ele está honrando a Deus. Fala assim: nossa, o Senhor é o homem mais elegante, o mais notável, o varão perfeito. Né? Derramou-se graça em teus lábios, ou seja, do Senhor emana graça, emana virtude, emana sabedoria, emana amor, misericórdia, humildade.
Mesmo sendo Deus onipotente, o barão de guerra, Jeová dos exércitos de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez sair água da rocha, o que derrotou todos os inimigos de Israel. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha que graça maravilhosa. Ele realmente não é o barão perfeito, o mais notável dos homens. Ele é. E a gente tem que falar, recitar isso. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Deus Pai, né, se referindo aqui. Nós sabemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas na Bíblia a gente vê muitas vezes como se menciona Deus abençoando ao seu servo, o renovo, né? Jesus Cristo, homem, né? Filho de Deus, nosso maestro, nosso bom pastor, o que deu a vida por nós. Amém? Visto que Deus te abençoou para sempre, ou seja, o reinado do Senhor que Deus entregou ao seu Filho amado Jesus, pelo sacrifício daquela cruz, por nos amar assim. Claro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre de acordo. A vontade de um é a vontade dos três, né? Não foi só a vontade de Jesus, a vontade do Pai, do Filho e Espírito Santo. Os três são um. Mas Deus abençoou para sempre o seu Filho amado Jesus. Não é um reinado que, como é o reinado dos homens, que reis se levantam, reis se caem, impérios se levantam, impérios se caem, porque o homem é mortal. Muitos deles vivem como se não fossem morrer, como se fossem viver eternamente, fazendo maldade, né? Pensando que não tem um acerto de contas, que vai viver para sempre. Mas nós sabemos que não é assim. Essa carne ao pó voltará. E ai da tua alma se não está escondida no Senhor. Existe um Deus, um juiz justo nos céus. Amém? E Ele abençoou Jesus para sempre. Ou seja, o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Não tem fim. É para sempre. Glória ao Senhor. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Né? O salmista está falando, está descrevendo ao Senhor, que o Senhor traz sua espada à cintura, né? Como um homem forte, um guerreiro valente, né? Prende, ou seja, né? Tem bem sujeitada, bem firme essa espada, né? O braço do Senhor é forte. Ele nunca perdeu uma batalha, aleluia. Ele é invencível, ele tem a sua espada à sua cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. O Senhor está coberto de esplendor e majestade. Ele não só é majestade, porque nós sabemos que majestade é rei. Ele é rei de reis. E senhor de senhores. E ele está vestido de esplendor. O que é um esplendor? Algo reluzente, algo que brilha. A glória de Deus. Por isso que muitas vezes a gente vê, escuta testemunho no mesmo livro da Revelação, em Apocalipse, João, né, cai de joelho quando... Primeiro ele cai de joelho porque ele está diante de um barão perfeito, do Rei da Glória, né, até que Jesus fala, não, tenha paz, né, sou eu. Porque João conhecia ele, mas João conhecia o Cordeiro. João conheceu do Deus homem, Jesus Cristo, como ser humano. E ele viu como Jesus foi crucificado. Tanto é que na cruz, quando Jesus estava na cruz, Jesus olhou para João e falou, olha, cuida da tua mãe, se referindo a Maria. Como quem diz, eu te encarrego ela. Cuida da tua mãe. João viu a crucificação de Jesus. Ele viu como ele tinha o seu corpo, como eles quebraram, não quebraram seus ossos, mas moeram a sua carne. Naquela cruz, antes da cruz e na cruz. Mas lá na frente, já depois que o nosso Senhor, né, 3 dias depois ele ressuscitou, ele está vivo, nós sabemos disso. E lá já depois, quando João está velhinho na ilha de Patmos, né, dos esquecidos,
dos perseguidos, dos prisioneiros, da escória da sociedade. Ali estava João, servo de Deus. Muitas vezes nós estamos em lugares que a gente fala assim, mas não é justo que eu esteja aqui, porque eu sou filha de Deus, porque eu sirvo ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. Como é que eu estou nessa situação? Porque eu estou abandonada, esquecida, porque eu estou sendo perseguida, porque eu estou no meio de gente que é considerada a escória da sociedade. Ali estava João, o amado de Jesus, naquela ilha de Patmos. Mas ele estava em oração e Deus visitou ele. Ou seja, não importa onde você está, não importa o país, não importa se você tem dinheiro ou não. Se Deus está contigo, você está de glória em glória, em vitória. Naquela ilha dos esquecidos, naquela ilha, João recebeu visita, não do cordeiro, do leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele recebeu a visita do Rei da Glória, do Deus Todo-Poderoso, do Criador do mar e do ar, da luz, o Príncipe da Paz. Ele falou, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega é a primeira e a última letra do abecedário grego. Ou seja, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro que você vai ver. Diz que na palavra fala que a gente viu ao Senhor, o rosto do Senhor no ventre da nossa mãe, quando ele estava como se fala? Esqueci o nome, a palavra agora que fala, quando ele estava formando a gente no ventre da mãe. Nossos olhos viram ao Senhor. Na gestação, quando estava sendo formado, ou seja, ninguém pode ver, nem a própria mãe pode ver. Hoje tem sonografia e toda aquela coisa que fazem quando o bebê já está mais, já tá mais avançada a gestação. Mas Deus, desde o momento, é Deus quem tece, é Deus quem forma, é Deus quem dá vida. Aleluia. E os nossos olhos, diz na palavra, viram ao Senhor quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Glória a Deus. Então ele é o primeiro, só que muito antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, nós já somos conhecidos do Senhor. É dizer que houve um antes. Nós já somos conhecidos do Senhor. Ou seja, como que a gente já vai ser conhecido do Senhor se a gente não existia? É dizer que a gente existia, não? Antes da gente ser formado no ventre da mãe. Aleluia. Então, o Senhor falou para João, eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. Você na vida vai passar por situações difíceis, vai enfrentar demônio do desânimo, muitas vezes demônio de todo quanto tipo de rango, de principado, de poder, de potestade. E as coisas que não foram reveladas na Bíblia, que não é para nós saber, ao Senhor lhe cabe. Se um dia Ele quer explicar para a gente o porquê que existem, por que Ele deixou que isso, pela justiça do Senhor, se a Ele dá vontade de explicar, Ele vai explicar. Amém? Mas Ele falou que Ele é o último. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Você é mais que vencedor em Cristo. Você vai vencer a depressão, as drogas, a prostituição, o adultério, a mentira, porque Deus te formou, porque Deus te conheceu, porque Deus te ungiu antes de você ser formado. Deus te chamou. Não tem nada maior do que um chamado de Deus. Amém? E Ele é o último. Ou seja, você verá a face de Deus, você pode ver a face do inimigo que se levante, mas a última face que você verá é a de Deus, aquele que já venceu na cruz do Calvário, aleluia. Amém? Isso que não quer dizer? O que nos está dizendo essa palavra? Tenha esperança, tenha ânimo, porque ainda que as lutas sejam grandes, você verá a minha face. E quem vê a face de Deus, vê a glória. É mais que vencedor. Aleluia. O Deus criador do universo. Ou seja, tenha ânimo, minha filha. Tenha ânimo, meu filho. Você está passando por provas, você está passando por luta, por dificuldade, seja qual for o teu problema.
Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o postreiro. E outra coisa, o Senhor falou: a glória da segunda casa será maior que a primeira. O que Deus tem preparado para nós não se compara com nada de melhor que você conheça nesse mundo. Porque são coisas que ouvido nunca ouviram, nem chegou ao coração do homem, nem olho nunca viu. O que Deus tem preparado para nós. Nós somos casa, templo do Espírito Santo, amém? Nós somos casa. A glória da segunda casa. Olha o corpo glorificado. Será maior que a primeira. Amém? Mas é para quem persevera, para quem persiste. Se o desânimo vier, buscar o Senhor. Que ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e carregados, e eu os farei descansar. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso. Cobre-te de esplendor e majestade, na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Olha, 3 palavrinhas que parecem tão simples, mas são fundamentais: verdade, misericórdia e justiça. Ele cavalga pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Ou seja, no Senhor não há engano, não há mentira. Nós já sabemos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia que o Senhor nos dá de vida, que a gente acorda, que a gente levanta, seja sol, seja chuva, seja como está o clima, a gente tem que louvar o Senhor, porque o Senhor está renovando as suas misericórdias, que todo dia nós pecamos contra Deus. Em pensamento, com palavras, com atitudes, porque Deus é santo. Mas mesmo assim, o Senhor toda manhã, pela sua própria decisão, renova as suas misericórdias. Eu tenho... O que é ter misericórdia? É você amar e perdoar e ter misericórdia e compaixão do teu irmão, mesmo sabendo que ele pecou contra ti. Mesmo sabendo que ele te falhou. O Senhor renova suas misericórdias a cada manhã e cavalga pela justiça. Já em outra parte da palavra fala que o Senhor é o sol da justiça, que a justiça do Senhor brilha como o sol do meio-dia. Não há injustiça no Senhor. Ou seja, todo aquele que busca o Senhor, que persevera, porque nós sabemos que até para perseverar nós dependemos de Deus. Ou você acha que nós estamos aqui fazendo esse estudo bíblico pelas nossas forças, porque nós não tinha nada mais para fazer? Não. É porque Deus tem a gente aqui. É porque Deus zela pela sua palavra. Não tem nada maior que um chamado. O chamado de Deus é uma força maior que nos atrai a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Aleluia. Porque nós podíamos estar assistindo um filme, novela, dormindo, comendo, falando mal dos outros. No mundo, como a gente estava antes. Que é o normal. Em Netflix, né, falando mal dos vizinhos ou com os parentes. Porque para isso o povo está sempre disposto, a maioria. Quando fala de fofoca, então, chega a saliva, sai longe. Né? É ou não é assim? Agora, quando você chama, vamos orar, vamos fazer um estudo bíblico, nossa, a mesma coisa que jogar veneno em barata. Sai todo mundo correndo. Né? É difícil aqueles que querem, né, buscar a palavra de Deus, ler a palavra, tomar esse tempo para estar nas coisas do Senhor, para aprender do Senhor. Mas isso aqui não é mérito nosso, não é porque nós somos bons, nossa, que nós somos super serva, mulher de Deus, não é nada disso. É o poder de Deus atuando em nossas vidas. Nessa mesma hora nós levantamos a nossa boca e falamos graças a Deus que Deus tem misericórdia de nós. Porque é Ele, nele, através dele e por ele que nós estamos aqui sentados nessa hora, gravando esse vídeo para a glória de Deus, fazendo esse estudo bíblico, dedicando esse tempo ao Senhor e edificando as nossas fé. Que Ele é o autor e consumador da fé. Amém? Glória ao Senhor. Então aqui disse
Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Nós sabemos que a destra de poder do Senhor, o que não fará a destra poderosa do Senhor? O que é destra? A mão direita. O que não fará o braço de poder do Senhor na vida de uma pessoa que busca Deus? O que não fará? O que é impossível para Deus? Será que Deus é injusto? Será que Deus não honra a fé daqueles que se esforçam? E não é porque nós somos merecedores, não. Porque Deus abençoa quem Ele quer. Que isso aqui não é de quem quer, é de quem Deus tem misericórdia. Mas será que há algo impossível para Deus? Nós acabamos de ler que Deus cavalga pela justiça. Não há injustiça no Senhor. Deus paga e paga muito bem. Ele não precisa pagar, Ele já pagou. Mas Ele recompensa a tua fé. Ele recompensa. Porque sim, Deus ajuda. Deus está atuando em nossas vidas todo o tempo. Mas tem que ter um coração disposto. É negar-se a si mesmo. Claro, tem várias maneiras de negar-se, vários níveis, digamos assim, de negar-se a si mesmo. Tem coisas que é mais fácil dizer não à carne, tem coisas que é mais difícil. O jejum, por exemplo, é difícil. Você deixar de comer por várias horas, com um propósito. Mas você sabe que Deus é fiel para honrar a tua fé. É por isso que a gente faz, porque a gente crê e sabe que Ele vai recompensar. Porque se não fosse, a gente não fazia. Pensa bem. E não só por isso também, claro, o propósito pode ser do quê? De que a gente se aproxime de Deus. Quantas vezes eu falo, que a honra e glória do Senhor, sem, no começo de andar no caminho com o Senhor, não tinha um propósito específico. Senhor, esse propósito é para que o Senhor me traga mais perto de Ti. Que eu venha estar mais perto de Ti. Porque não tem bênção maior do que essa. Você está perto do Senhor. Você está... mais, eu vou ainda mais além. É agarrada em Deus mesmo. É no colo do Senhor. É abraçada nos pés do Senhor. Eu falo, Senhor, eu não... Aonde o Senhor estiver... Você imagina, cada um tem uma intimidade com Deus. Mas eu penso, Senhor, meu Deus... Onipotente, onipresente. Está em todas as partes. Milhões de pessoas que oram, rogam a Deus por... zilhões de necessidades diferentes. Fala, o Senhor, aonde for que o Senhor estiver, eu quero ir. E eu não quero estar em nenhum lugar onde o Senhor não esteja. Sabe quando um pai fala, fica aqui, eu tenho obrigação, daqui a pouco eu volto. Eu falo, não, Senhor, o Senhor me leva com você. Sabe quando você é pequeno, você fala, eu fico quietinho, eu me comporto, eu fico caladinho na esquina esperando. Eu falo para Deus isso, eu falo, Senhor... Em espírito, obviamente, a gente tá falando que, obviamente, Deus espírito. Que a minha alma esteja onde Deus está. Eu não quero estar em nenhum lugar onde Deus não esteja. Amém? Que Deus está sempre trabalhando. E fala na palavra, Deus trabalha por aqueles que esperam e confiam no Senhor. Quer dizer que Deus está sentado não fazendo nada? Não. Sim, Ele está sentado no trono, mas Ele é onipresente, Ele está sempre trabalhando. Glória ao Senhor. Amém? Então não é nada que Deus não possa fazer, que a tua mão direita realize feitos gloriosos, tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Deus sabe a hora certa de agir, debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Jamais o trono do Senhor vai cair, ou seja, Ele é eterno. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, quando estende o seu cetro, quando levanta do trono, é para dar vitória aos seus filhos. Glória ao Senhor. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Lógico, Ele cavalga pela justiça. Tudo que é injusto, o Senhor aborrece. E a gente sabe que o Senhor se aborrece, hein? Pelos estudos a gente sabe que até então, quando a gente não conhecia a palavra, fala assim, não, Deus é amor, tudo Deus perdoa, e glória a Deus, você pode fazer o que você quiser, que não tem problema, que no final você vai ser salva. Então, começa a ler a Bíblia, lá do Gênesis até o Apocalipse, você vai ver que o negócio não é bem assim. Deus é amor, Deus é misericordioso sim, mas ninguém se zomba de Deus. Deus é justiça.
E como um pai que ama os seus filhos, deixou a palavra para que a gente seguir através da palavra. Para que a gente não seja insensato em aborrecer e fazer coisas que Deus abomina. E tá bem clara na palavra. E podem ter reverser, podem se justificar, podem colocar pretexto, né? Tirar versículos bíblicos e querer, sabe, virar de trás para frente para se justificar no pecado. Você pode fazer o que você quiser enquanto você está nessa terra, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas naquele dia, você não vai poder enganar ninguém. Naquele dia você vai receber a recompensa que te cabe. E está bem clara a palavra. Quem entrará ou não no reino dos céus? Então aqui eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer leis. As pessoas podem andar conforme dê a vontade do seu nariz. Mas naquele dia só tem dois caminhos. Ou você vai entrar no gozo do teu pai, ou infelizmente a separação eterna. E a decisão nós tomamos aqui, agora. Ou você serve a Cristo, você diz que ama Cristo, então serve a Ele obedecendo a sua palavra. Que a palavra do Senhor é reta e Ele cavalga pela verdade, pela justiça, pela misericórdia, mas ninguém se zomba de Deus. Amém? Então já para terminar, não vamos ler ele todinho, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, né? Glória a Deus. Então o versículo 7 fala: amas a justiça e odeias a iniquidade. O que é iniquidade? A gente já viu em outros estudos, né? Maquinações, né? Quando a pessoa planeja o mal, faz maldade com os outros, né? Fica realmente planejando no seu coração fazer maldade com alguém, seja o que for, né? Odeia, você vê que não é, ele não gosta, não sei, não. Ama, ele ama. O que é bom, Deus ama. A justiça, o amor, a misericórdia, Deus ama, ele ama essas coisas. Agora o que é mal, Deus não foi um médico para ele odeia. Né? Então vamos conhecer a Deus? Como? Vamos ler a palavra. Vamos parar de querer pintar um Deus que é irreal. Deus não é uma estátua, Deus não é um crucifixo, Deus não é um amuleto, Deus não é um negócio que você pinta, que você pode pintar e bordar e fazer o que você quer. Não, Deus é real, Ele é uma pessoa, Ele tem personalidade, Ele aborrece o pecado. Ele ama o homem, mas aborrece o pecado. E deixou bem claro como é que a gente pode entrar no reino do céu. O Senhor Jesus é o caminho. Ele é o verbo, Ele é a palavra. A gente tem que seguir a palavra. Você não vai chegar ao Pai se você não seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. Simples assim. Amém? Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Né? O Espírito Santo é o nosso óleo da alegria, né? A nossa esperança, o Espírito do nosso Senhor é a nossa esperança de vida, de um mundo justo, de que não haja mais doença, de que não haja mais morte, de que não haja mais violência, corrupção, dor, sofrimento. Então a gente pede ao Senhor, cada vez que ora, principalmente quando a gente está desanimado, triste, aborrecido, com tanta coisa que a gente vê e ouve: Senhor, unja minha cabecinha com óleo, Pai, porque, né, a gente viu isso também. O óleo é para quê? Para que não venha esses tormentos, esses insetos do inferno, que o Senhor repreenda, essas dardos do maligno, essa seta inflamada que vem para quê? Para querer enfraquecer a gente na fé. Que a gente vê tanta injustiça, tanta maldade dentro de casa mesmo, que a gente vai ficando aborrecido, vai ficando triste, vai minguando a fé, a gente vai ficando desfalecido. Aí a gente começa a deixar de orar. Não vale a pena. Pra quê? Não, a gente fala: Senhor, unja minha cabeça com óleo, Pai,
Porque o pastor, quando unge a cabecinha da ovelhinha com óleo, para quê? Para que a ovelhinha não fique louca, porque aqueles mosquitos querem ficar emaranhando no cabelinho que é enrolado da ovelhinha. E ela fica doida, muitas vezes se perde, cai do precipício, batem sua cabeça contra a rocha porque não aguentam a pressão, né? Porque elas não têm as mãozinhas para tirar, né? Então aquela fica, né, aquele voar, aqueles mosquitos, é a mesma coisa. No mundo espiritual a gente está sendo atormentado desse jeito, mas a gente fala: Senhor, unge a minha cabeça com óleo, Pai, o óleo da alegria, faz-me lembrar, né, da salvação de Cristo Jesus, das tuas promessas, das tuas palavras, que o Senhor é comigo, né? E vai mais além, ele fala assim: reveste-me com a armadura de Cristo, olha o capacete da salvação, Pai. Nós somos soldados de Cristo, nós temos que estar vestidos com a armadura do Senhor. Em Efésios fala, revestidos da armadura de Deus, né? Que é o que? O capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O peitoral da justiça, o que protege o teu coração, e que tem que ter a justiça do Senhor dentro do teu coração. O cinturão da verdade, que não é falar só a verdade quando te convém, porque senão não tem respaldo de Deus, não. O cinturão da verdade, a sandália do evangelho, que é onde quer que seu pé pise seja bênção. Para quê? Para dar a notícia de boa nova de salvação em Cristo Jesus. A espada, que é a palavra, e o escudo, que é a fé. Nós temos que estar sempre armado dos pés à cabeça e ungido por Deus. Amém? Glória ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus, por essa palavra de vida, meu Deus, de consolo, de fortaleza que o Senhor nos deu nesse dia, Pai. Por todos os teus ensinamentos, Senhor, porque tu és a nossa esperança viva, Papai querido. Realmente, meu Deus, todo o nosso ser te louve e te glorifique. Tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, Pai. Recebe, meu Deus, o nosso amor, o nosso louvor, meu Deus, a nossa vida, como, Senhor, um perfume que te agrada. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, e ajuda-nos a ser fiéis a ti, valentes, Senhor, e a perseverar buscando a tua face em oração, na leitura da palavra, na consagração todos os dias, Pai. E reveste-nos com a armadura de Cristo. Abençoa as nossas casas, a nossa vida com mais de ti, Senhor, e leva mais de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus.